Olá, educadores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Diário de Educador. Aqui quem fala é o professor JP e aqui comigo está o professor Zé Valdo Souza. E aí, Zé? Olá, Jota. Olá, educadores. Sejam todos bem-vindos a este episódio especial, onde a gente vai falar assuntos que tenho certeza vocês irão adorar. Vamos hoje conversar com uma professora muito especial que traz temas e histórias muito bacanas para compartilhar para vocês. Esse, na verdade, é o foco do Diário de Educador, um espaço justamente para que a gente possa conversar e compartilhar experiências, justamente para poder essa comunidade estar cada vez mais ativa e buscando soluções inovadoras nos processos de ensino-aprendizagem. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, você pode se inscrever clicando no botãozinho vermelho aqui embaixo do vídeo de se inscreva. Isso para quem está acompanhando a gente aqui pelo YouTube. Quem está pelo Spotify, segue a gente aí no Spotify para você ficar sempre por dentro aí das novidades. Mas também existe uma outra forma de você estar ajudando o Lab de Educador, não é, Zé? Exatamente, Jota. Aqui no YouTube você tem a opção de ser membro. E por R$ 4,99 você pode ajudar o Lab de Educador, tanto na produção dos vídeos, porque esse recurso que você vai estar colaborando servirá justamente para poder a gente comprar o material e necessário para a produção dos melhores vídeos para vocês, assim como também você terá prioridade em resposta nos comentários e tudo mais. A gente está preparando um material exclusivo também para você que será membro assinante do nosso canal. Então, a gente vai estar compartilhando exclusivamente para você através do YouTube e através das nossas redes sociais. Você também pode acompanhar o Lab de Educador tanto no Facebook quanto no Instagram e também pelo Telegram e WhatsApp. Basta entrar em contato com a gente e a gente manda para você todos os links necessários para você acessar nossas redes sociais. E aqui na descrição do YouTube você também tem acesso a todos os links já disponíveis. Mas você pode estar ouvindo aqui pelo Spotify e, nesse caso, você pode ter acesso aos links entrando em contato nas nossas redes sociais. Exatamente. Então, siga a gente aí, esteja conosco. Bom, então, sem mais delongas, vamos chamar a nossa convidada de hoje, a professora Rônima Martins, que é bacharel em administração, é formada em pedagogia, especialista em psicopedagogia e desenvolvimento humano. Seja bem-vinda, Rônima. É uma alegria muito grande ter você aqui com a gente. Para mim é uma honra estar participando aqui com vocês desse momento assim tão especial, aonde compartilhar conhecimento, compartilhar histórias, eu acredito é aquilo que mais agrega, principalmente no dia de hoje. Com certeza, Rony, mas a gente fica muito feliz de você ter aceitado o nosso convite, de você estar aqui com a gente. E é muito bacana o trabalho que você realiza aí no Instagram. A gente vai falar sobre o Instituto Positivando, sobre o trabalho que você desenvolve, tá? E também, lógico, é um tema que você trabalha que, na minha percepção, é extremamente importante para o momento em que a gente vive hoje, né? Eu acho que nós nunca fomos tão desafiados no campo das emoções, dos sentimentos, né? No nosso campo interno, como nós estamos sendo desafiados hoje. Mas antes da gente entrar, né, nessa reflexão relacionada ao desenvolvimento humano, à psicologia positiva, a gente quer saber quem é Rônima Martins para além do mini currículo que a gente leu aqui, qual é a sua história, qual é o seu vínculo com a educação, o que a Rônima gosta, o que a Rônima faz, o que a Rônima ouve, enfim. A Rônima é uma pessoa que muitas das vezes ela mesma não se compreende muito dentro de um contexto. Sou TDAH, tenho déficit de atenção, então por muito tempo foi uma dificuldade minha com o processo de aprender. E dentro desse contexto, eu comecei a me descobrir
fazendo coisas assim totalmente avessas uma das outras. Tanto sou formada em administração, logo em seguida passo para educação, pedagogia, o que as coisas têm a ver, né? Atuei na área do distrito industrial, na área de recursos humanos, técnica, segurança do trabalho, então sempre fui de tudo um pouco até me descobrir. E aí me conectei com a educação e não sair mais desse contexto. Mas para chegar na educação, eu me formei em administração e na faculdade onde eu estava, eu me encantava assim, com alguns professores específicos, principalmente aqueles que tinham foco em desenvolvimento humano. A área de recursos humanos era a área que eu mais me apaixonei dentro desse contexto. Fui fazer docência porque me inspirava nos meus professores, fiz docência do ensino superior e tinha como foco atuar na educação a nível universitário. E lá descobri alguns professores assim que me encantaram dentro do contexto, e uma palestra específica do Wendel Carvalho aqui em Manaus. Eu fui com um grupo de amigos e eu percebi assim, eu fiquei encantada com aquela palestra. E aí eu vi alguns amigos, eu não entendi nada do que estava acontecendo. E aí eu comecei assim a me questionar. Nossa, porque todos nós ouvimos as mesmas coisas e as pessoas não conseguem entender da mesma maneira. Foi quando a psicopedagogia chegou na minha vida. Então, aí eu fui estudar psicopedagogia, foi quando eu comecei realmente a entender sobre perfis de aprendizagem, que muitas das vezes, se aquele conteúdo não tem a ver com você, ou então que você acha que não tem a ver, você vai focar sempre no problema e nunca na solução. E aí a psicopedagogia me encantou, me descobri dentro desse contexto. Foi quando realmente fui fazer uma avaliação e entender que eu tenho TDAH, por isso minhas desmotivações dentro da educação, por isso as oscilações de funções, profissões dentro da minha jornada de vida. Foi quando, logo em seguida, a Mari Kaufman, uma professora assim, que me encantou dentro das especializações, foi quando ela me convidou para participar da primeira turma de desenvolvimento humano e psicologia positiva aqui em Manaus. Só que naquele primeiro momento não pude participar, já vim participar da segunda turma de psicologia positiva, e aí me encantei mais ainda, porque eu já atuava dentro desse contexto da psicologia positiva nos meus atendimentos na área da psicopedagogia. Por quê? Porque eu sempre foquei, na verdade, naquilo que eu gostava. Então, eu sempre me percebi fazendo melhor o que eu gostava. Eu me desenvolvia melhor. E com isso, eu conseguia ultrapassar obstáculos naquilo que eu achava que era difícil para mim. Então, comecei a atuar dentro da área da psicologia positiva. Hoje eu trago para a minha vida, trago para a vida dos meus alunos, trago para a vida dos meus aprendentes, esse contexto de quê? De focar naquilo que é bom. Então, Hahnemann, ela tem como uma das forças dentro dela é o quê? O amor ao aprendizado, que a vida toda, mesmo não me reconhecendo, mas eu sempre gostei de aprender. Então, esse é o meu contexto, sempre gostei de aprender, sempre admirei aqueles que tinham algo de diferente a apresentar, então tenho a criatividade, tenho a curiosidade como umas forças muito importantes dentro de mim. Então, aquilo que aguça a minha criatividade, então a minha curiosidade, é aquilo que eu empenho melhor. Hahnemann, você colocou aí um ponto que eu fiquei agora me questionando aqui. Eu queria saber um pouco mais, eu quero saber um pouco mais da Hahnemann lá da adolescência e da infância agora. Por que eu estou perguntando isso? Porque na sua trajetória aí que você acabou de contar para a gente, você falou que você só conseguiu identificar, né, que você fez o teste de TDAH, adulta, na verdade, no caso, né? Já adulta, depois das palestras ali que você fez, que você percebeu e resolveu fazer esse teste, e identificou e refletiu sobre tudo que você veio acontecendo aí na sua trajetória acadêmica e profissional. Como era a Hahnemann lá na sua vida ainda estudantil e também no ensino superior? Você sentia muitas dificuldades? Eu acho que é importante a gente colocar isso, porque
muitas pessoas ainda acham que quando a pessoa ela não tem essa questão da atenção, né? Ela pode seguir normalmente como qualquer pessoa. Tem alguns que têm, sim, um nível mais baixo e consegue fazer fluir tranquilamente. Tem outros não, que já tem um nível muito mais alto e aí, querendo ou não, fica muito mais difícil ter atenção ali naquela questão. Eu quero saber primeiro da Rônima, como ela era nesse período, e depois da profissional Rônima, o que é que você orienta aí para as pessoas quando tiverem ou perceberem, fazer a importância de realizar esse teste, como é esse teste? Eu queria que a gente pudesse falar um pouquinho, até esclarecer isso daí para os nossos Sim, ouvintes. nossa, minhas filhas ouvindo isso vai ser uma maravilha. Então, assim, a Rônima, lá na escola, lá no ensino fundamental, lá no ensino médio, era uma benção. No ensino fundamental, então, era uma benção. Gostava de fazer de tudo um pouco, menos dentro daquele processo do aprender. Mas não era porque eu não gostava de estudar. Muitas das disciplinas eu não me identificava com elas. Então, eu sempre tive muita dificuldade. Minha mãe também, minha mãe era uma pessoa impaciente para ensinar, tanto que eu falo para os meus alunos que hoje eu tenho dificuldade de pegar no lápis, porque ela não tinha paciência de me ensinar, eu entendia, mas na hora de passar para o papel, era um sofrimento. Então, repeti de ano várias vezes, repetia. Na adolescência, desisti, tanto é que eu terminei meu ensino médio já com meus 22 anos. O ensino fundamental, eu fiz um provão, lembro na época do provão da SEDUC, eu já tinha uns 18 anos, foi quando eu fiz o provão. Então, já nessa fase de 18 anos, que eu comecei a focar em algo. Não, se eu coloco na minha mente, eu quero fazer, eu consigo. Eu lembro até um ponto específico, eu estava no quinto ano, eu estava a ponto de ser reprovada. E era sabatina. Então, naquele dia, eu falei assim, não posso ser reprovada. Acordei de madrugada, comecei a estudar. Na verdade, busquei decorar todas as informações. Para aquele momento ali, me servia decorar. Então, no fundamental, eu não estudava para conhecer. Eu estudava para poder tirar uma nota necessária para passar de ano. Então, eu lembro que eu acordei mais ou menos mais 5 da manhã, comecei a estudar todo o conteúdo que a professora de história havia passado. E aí, naquele dia, eu tirei 10. Pronto, celebrava ali aquilo ali. Mas se você me perguntasse no dia seguinte, as mesmas questões, eu já não lembrava mais. Então, do déficit de atenção específico, não é que nós não aprendemos. A gente consegue aprender aquilo que faz sentido, aquilo que a gente gosta. E dentro de outras, a gente vai encontrando mecanismos de defesa, que é aquela decoração. Então, eu estudo, me serve estudar um dia antes para fazer a prova no dia depois. E aí eu consigo entender. Mas para o conhecimento em si, eu tenho que praticar. Como eu sou muito sinestésica, eu tenho que viver aquilo ali, tenho que sentir, vivenciar para poder realmente fazer que o conhecimento aconteça. Senão é só informação, decoração e logo se esquece. No ensino médio, foi assim, momentos de dificuldade, eu não era, como assim, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então, a minha ansiedade, muitas das vezes, não me permitia evoluir um pouco. Então, desistia, voltava. Se eu estava trabalhando, eu estou muito cansada, então não ia. Então, era aquela sabotagem. Eu sempre buscava mecanismo para não fazer o que era necessário. Quando cheguei já no período dos meus 20 anos, 21 mais ou menos, foi quando eu concluí ali o ensino médio, e aí eu relaxei, porque eu vivi, fui educada num tempo que você tinha que estudar para ter um emprego. Então, a gente estudava, passar para ter um emprego. Tinha um emprego bom, ótimo, maravilhoso. E aí, dentro de uma empresa específica no distrito, tinha um amigo que disse, não, Rúlia, você é muito inteligente, você tem que ir, pensa no curso superior, pensa no curso técnico. E aí ele começou a me estimular a ler, que eu também não gostava do processo de leitura.
porque eu achava muito maçante, porque eu era engessada dentro daquele contexto que eu tinha que aprender da forma que me ensinavam, não da forma que era fácil para mim. E ele começou a me colocar para vivenciar outras histórias. Foi quando eu comecei a gostar de leitura, fui fazer o ensino, eu fiz ensino técnico, que eu fiz na área de segurança do trabalho. Lá tinha uma professora assim maravilhosa, que eu lembro que eu li o livro Iracema pela primeira vez na vida, já no ensino técnico. Ela ensinou de uma maneira assim tão dinâmica, que daí foi eu tendo gosto por esse processo de ler, de escrever, sem forçar a barra. Então, 5 minutinhos, Rônima, 1 minutinho é suficiente. E aí eu fui dentro desse contexto. Então, o teste hoje para TDAH, é holístico, não existe assim exames específicos mesmo, porque não é uma doença. É um transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que nem todo mundo que é hiperativo tem déficit de atenção, às vezes você é combinado. Então, é muito holístico, são características que você tem que igualar. Se eu não me engano, hoje, um adulto ele tem que ter pelo menos 6 a 7 características para ser designado TDAH. Criança, ela tem são características maiores, então a criança, ela sofre muito mais. Por quê? Infelizmente, a gente tem uma educação muito tradicionalista. E hoje parece uma competitividade entre faculdades, escolas, professores, pais, para que as crianças aprendam cada vez mais cedo. Então, a criança TDAH, ela sofre muito mais dentro desse contexto. Ela aprende, com toda certeza ela aprende, mas ela nem sempre será um aluno nota 10. O adulto, ele já encontra, se eu não gosto de fazer algo, opa, eu vou encontrar um mecanismo, estratégias para burlar essas dificuldades e fazer de uma forma que me dê prazer. Rônima, na tua fala você trouxe, acho que, vários pontos que são importantes a gente destacar e a gente conversar sobre eles. O que vem para mim na tua fala é algo que eu sempre venho percebendo, né? Que a escola mata a criatividade. Infelizmente. Tem uma pesquisa que foi feita eu não me recordo agora qual é a fonte da pesquisa, mas me comprometo a deixar aqui na descrição do vídeo o artigo que eu vou estar citando aqui. Foi até um professor meu de neurociência na educação que citou isso pra gente, que ele falou que a escola mata a criatividade. Então, ele mostrou para nós um estudo, aonde foi um estudo que foi feito a longo prazo, né, com um grupo de crianças, onde lá na educação infantil pediram para essas crianças apresentarem várias utilidades para uma caneta, por exemplo. E essas crianças, elas conseguiram mais de 100 utilidades para uma caneta. A caneta pode ser um avião, a caneta pode ser um homenzinho, a caneta pode, sei lá, pode ser um tronco de uma árvore. Coisas assim muito relacionadas com a imaginação e com a criatividade. E eles chegaram numa taxa aí de 90%, né, da turma que conseguiram, de fato, apresentar mais de 100 utilidades diferentes para esse objeto, né? E ao longo do tempo que eles foram, que essa turma foi passando pelo processo acadêmico do ensino da escola, né? Eles foram observando que essa criatividade foi diminuindo, e quando essa turma chegou mais ou menos ali por volta do primeiro ano do ensino médio, apenas 2% da turma conseguia dar mais de 100 utilidades para um determinado objeto, entende? E aí a tua fala me remete muito ao meu processo também, quando eu passava ao meu processo acadêmico, no período em que eu estudava. Eu nunca fui assim um aluno nota 10. Eu sempre, cara, para mim, estando na média, eu tô tranquilo, certo? Mas, de uma certa forma, eu fico pensando, será que a gente não é para a escola ou a escola não é para a gente? E muitas das vezes a gente acaba desenvolvendo um certo complexo meio que de inferioridade, né?
Eu acho que a gente é educado dentro de um modelo educacional que não valoriza a criatividade, não valoriza a imaginação. É um modelo que te engessa, que quer te colocar dentro de uma forma e você não consegue ter oportunidades para explorar as suas habilidades, a sua imaginação, a sua criatividade e se vincular com aquilo que você gosta. De fato, né? Porque quando é algo que eu gosto, pô, eu consigo aprender. Quando eu estou numa experiência de aprendizagem, aonde eu consigo colocar em prática, onde eu consiga me sentir desafiado, aonde eu consiga realmente exercitar a minha imaginação, a minha criatividade, a aprendizagem ela fica muito mais significativa e divertida. E quando eu sou reconhecido nas minhas particularidades e na minha singularidade, principalmente, né? Eu acho que não dá para a gente querer uniformizar e ensinar tudo a todos ao mesmo tempo, da mesma forma. Eu acho que nesse aspecto não existe o mesmo peso e uma mesma medida para todas as pessoas. Existe, como você falou, estilos diferentes, né? Cada ser humano tem a sua história, tem o seu contexto, tem o seu estilo de aprender, de buscar informação, de buscar conhecimento, e é muito importante nós, enquanto educadores, eu acredito que isso hoje já é uma discussão que está bastante presente, de que realmente a educação ela tem que primar por esse olhar mais das necessidades individuais de cada aluno. Lógico, sem esquecer o coletivo, de fato, porque é importante, é fundamental. Mas a tua fala me remeteu a todas essas reflexões, e eu acho que a gente fala muito em educação 4.0, 5.0, mas a gente ainda vive modelos e sistemas 1.0 de ensino, entendeu? O que tu pensa? Na verdade, assim, pegando a tua fala também, eu acho interessante, principalmente quando eu levo para o lado da psicopedagogia. Às vezes eu atendo pessoas que chegam aqui comigo e eu fico ouvindo. Primeiro eu ouço o que a família, muitas das vezes que o professor tem a falar. E aí eu conheço a criança, conheço o adolescente e eu vejo assim, quanta inteligência, quanta sabedoria. Tem crianças que têm dificuldades para o processo de língua portuguesa, mas é ótimo em desenho. Nossa, faz desenhos divinos. E aí eu fico olhando aonde é que está a dificuldade. Na verdade, é a falta de compreensão e entender que ele está transmitindo um conhecimento diferenciado. Um exemplo bem simples. Eu tenho um aprendente assim que eu tenho um carinho todo especial, que ele tinha 8 anos, ele desenhava divinamente, desenha ainda, que aprimorou muito mais as técnicas hoje em dia. E aí ele não gostava de língua portuguesa, era cansativo, não odiava matemática. Eu disse, ótimo, normal, tem pessoas que não gostam mesmo, mas a gente precisa, nós precisamos disso. Então, o que eu fazia dentro do processo de leitura e escrita com ele? Vamos ler, eu lembro do livro do Pequeno Príncipe. Eu falei assim, tá ótimo, lê para mim só uma folha, e aí você vai para o desenho. Desenha aquilo que está ali, que você imaginou. E aí ele fazia os desenhos conforme ele ia lendo. E aí ele gostava muito de personagens de luta, e ele desenhava os personagens. Mas qual é o nome desse personagem? Aí ele mencionava. Então escreve aqui para mim. Precisa escrever. Como é que você vai identificar um personagem se você não escreve? E assim a gente foi trabalhando o processo de leitura e escrita. Outro que eu acho assim, muito interessante, que ele tinha um diagnóstico errôneo, ele era considerado TDAH, mas, na verdade, ele veio de uma má alfabetização. E ele era super inteligente. Ele fazia redações maravilhosas. Só que a letra não era legível, não era compreendida. E aí a gente começamos a trabalhar, praticar o desenho, trabalhar com massa, tudo aquilo que na nossa infância nós fazíamos assim, brincando. Lama, cortar, pular. Então, para a gente era algo muito fácil. E hoje, devido a essas dificuldades, cada dia a gente está muito mais em casa, as crianças muito mais em casa, algumas atividades psicomotoras não são muito desenvolvidas. Então, por isso, crianças têm dificuldade na escrita, jovens têm dificuldade na escrita.
E aí começamos a trabalhar tudo aquilo que estava carente. Com menos de 6 meses, ele voltou para fazer todo o levantamento do diagnóstico de TDAH e, na verdade, foi constatado que ele não tinha. Ele simplesmente foi mal alfabetizado. Já tive alguns momentos, alunos, que dentro da área da psicopedagogia, né? Que amavam filmes de terror. Eu não conhecia. Eu disse assim, ai meu Deus, eu tenho que assistir para poder entrar no mundo deles. E eu sempre tive medo de filmes de terror à noite. Aí eu dizia para ele, olha, eu vou assistir pela manhã, durante o dia, na nossa sessão seguinte, a gente vai conversar sobre. Então, comecei a assistir filmes de terror para entender os personagens, todos os contextos. E aí, Ele te indicava alguns? Ele te indicava alguns? Jason, todos esses filmes que eu evitava na minha adolescência era que ele amava. Fora alguns no YouTube. E aí ele me dizia, olha, assiste esse aqui que é legal. Então eu comecei a assistir. E aí nós tínhamos conteúdo para conversar. Porque eu precisava entrar no mundo dele para que ele pudesse entrar no meu. Então era confiança. Na verdade, esse processo de confiança que quando ele é estabelecido entre professor e aluno, o ensino flui. E aí vem aquela história do livro do Mindset, que ele fala justamente isso. A gente entender, eu sou inteligente, mas eu não sou inteligente igual o JP. São inteligências diferentes. Algumas são mais aguçadas que as outras. Então, eu sempre digo, olha, você é inteligente sim, você não sabe da maneira como eu sei, mas você tem uma história toda pela frente. E aí é quando entra a psicologia positiva, porque psicologia positiva, ela foca naquilo que nós temos de melhor. E aí ela cresce a um ponto que as minhas dificuldades, elas são amenizadas, não deixaram de existir. Só que eu consigo ultrapassar. Olha, eu não gosto de matemática, mas eu posso ser uma excelente em língua portuguesa, eu posso escrever, não gosto de desenhar. E tá tudo bem, tá tudo certo. E assim, cada um vai buscando aprimorar as habilidades e os talentos que já existem. E os outros vão surgindo naturalmente, sem forçar a barra. É verdade, Rônima. Eu fico pensando, e a gente vai já entrar nesse campo da psicologia positiva mais diretamente, né? Sim. Mas eu fico pensando, né, que a gente tem que aprender a dar o alimento apropriado a cada um, né? Eu não posso dar o alimento de um adulto para o estômago de uma criança, né? Não faz sentido em nenhum alimento de uma criança para um adulto, porque não vai nutri-lo da forma como deve nutrir, de fato, né? E, Rônima, eu aprendo muito, por exemplo, assim, com a minha filha, por exemplo, né? Tem minha filha de 4 anos. Muitas das vezes, nós, pais, até professores também, queremos rotular as crianças dentro da nossa forma de pensar. Então, às vezes a gente se pega exigindo das crianças comportamentos que são relativos ao comportamento de adultos, entendeu? Então, muitas das vezes, eu me imagino assim, como é que é olhar o mundo na visão da Helena. De vez em quando a minha filha tem umas conversas comigo assim que me deixam de queixo caído, né? Então tem momentos em que eu chamo a atenção dela, em que eu brigo com ela, e ela é muito assim, sensível, posso dizer, né? E ela fica triste, ela fala, ai papai, tô triste, não quero, me deixa em paz, quero ficar no meu canto, né? Ela é assim, desse tipo, né? Aí teve um dia em que ela fez alguma coisa e eu falei sério com ela, né? Chamei a atenção dela e ela ficou triste. Aí a gente foi deitar, deitei na cama, ela deitou no meu lado e ela ficou triste lá no cantinho dela. Ela falou, ai papai, eu tô triste, meu coração está triste, papai. Falei, mas minha filha, por que seu coração tá triste? Fala pro papai, explica pro papai. Ela falou, lembra naquele dia? Ela se lembrou de um momento muito, muito, muito distante, né? Lembra naquele dia que tu brigou comigo, papai? Eu fico triste. Meu coração fica gelado. Olha só a percepção dela. E aí eu pergunto, mas o que o papai pode fazer para o seu coração ficar quentinho? Ela falou, é só pedir desculpas. Aí eu falei, tá bom, filha, eu peço desculpas por eu ter chamado sua atenção,
Mas naquele momento também você tem que refletir. O papai tem que pensar não só no que, na forma como o papai pode ter agido com você, mas você também deve refletir nas ações que você teve naquele momento que levaram a gente a discordar um do outro e o papai chamar a sua atenção. Mas você tá melhor agora? Eu falo, tô melhor, papai. Meu coração tá quentinho agora, eu não tô mais triste, né? E eu percebo assim essa espontaneidade, essa inocência, né? E de fato, cada ser humano tem a sua individualidade, tem a sua forma, né? E eu fico pensando, cara, e se eu não conseguisse parar para ouvir minha filha, para ouvir os sentimentos dela, para entender o que ela sente, o que ela pensa, o que ela vê, o que ela ouve? Se eu fosse querer só Esse é um ficar ponto, né, Jota, impondo. esse é um ponto que muitos pais e muitos professores não conseguem fazer. De jeito nenhum. Não é fácil. E às vezes, Rony, mas eu acho que você deve concordar ou não, é muito mais fácil a gente rotular as crianças, né? Uma criança com TDAH é muito mais fácil para nós, enquanto professores, por exemplo, rotular. Ah, a criança não quer saber de estudar, ou então, ao invés de incluir a criança, pensar em estratégias para a sua inclusão, acaba meio que afastando ela, entendeu, do processo, acaba não conseguindo Isso. enxergar a oportunidade. Mas eu acho que isso não é culpa só do professor, ou não é culpa só do pai, é a falta de informação, né? Sim, E é nisso que culpa da você falou, eu sociedade fiquei. como um todo. E nisso que você falou, eu fiquei pensando assim que eu sou muito grato por tudo que aprendi na minha faculdade. Mas quando nós vamos pro dia a dia, pro chão da escola, vai a campo de fato, você percebe que os conhecimentos construídos ao longo do percurso acadêmico são insuficientes. Por isso que eu perguntei, a escola de fato te prepara para a vida? Eu até compartilhei um meme um dia desse no Instagram, numa página que é bem engraçada, uma página de ciência, né? Em que tinha um homem e o título, um homem sendo prestes a ser atacado por um lobo, né? E aí o título da chargezinha é A Escola Prepara para a Vida. Aí o homenzinho vendo o lobo vindo na direção dele e perguntou do lobo: você conhece o movimento retilíneo uniforme? Aí ficou a crítica, né? E fica essa pergunta, de fato, a escola, a universidade, de fato, preparam a gente para as reais demandas que a gente vai estar encontrando no nosso percurso profissional, na nossa ação de educadores, né? É um desafio, né? Na verdade, é um desafio como um todo. Repensar eu preciso reaprender a aprender novamente. Conforme a sociedade vai mudando, nós precisamos mudar também o nosso contexto de ensinar e de aprender. E realmente fica algumas lacunas abertas, inclusive na faculdade de administração tinha um professor que ele gostava de dizer que o mundo era mau. E realmente ele porque dentro desse contexto é diferente daquilo que está no livro, é diferente daquilo que muitas das vezes a minha realidade, eu vou querer passar como professor a minha realidade, aquilo que eu vivi dentro da minha bolha. Às vezes a minha família, meu contexto de família é muito seguro, é muito estimulante para o aprender, para o crescer, para o se desenvolver. Só que será se todas as bolhas de família são assim? Não. E eu costumo sempre falar para as minhas turmas de pedagogia o meu posicionamento, mas eu sempre coloco. Mas isso é meu posicionamento de pedagogo, de psicopedagoga. Eu atendo muitas das vezes um grupo, no máximo de 5. Dentro de uma sala de aula, os professores têm 30, 40, 50 alunos, então é muito desafiador. E principalmente quando nós não temos clareza dentro daquilo que a gente quer. Às vezes a gente vai para a educação com aquela paixão de querer mudar o mundo, mas eu não vou preparada realmente. Eu me conheço enquanto pessoa, quais são as minhas dificuldades, quais são as minhas habilidades e talentos que eu posso valorizar. Eu não escolho os meus alunos. E muitos desses, quando as pessoas vislumbram uma carreira, e aí quando entra na primeira vez numa sala de aula, começa a se assustar com aquilo com o que está acontecendo, porque nós não realmente nos preparamos para a realidade como ela é.
A gente se prepara para a realidade que a gente imagina que vai encontrar. E aí que estão os nossos desafios. Você falando da sua filha, a minha filha é o meu laboratório. Então, a Valentina tem 6 anos. E aí, dentro desse contexto, hoje a gente olha para essas crianças, elas têm muito mais informações a todo tempo do que nós tínhamos. Aonde que nós íamos dialogar com os nossos pais? A Valentina fica dialogando comigo. É verdade. E ela me questiona. Aquilo que ela não concorda, ela diz, olha, eu não concordo por isso, por isso, por isso. E aí a gente não pode reprimir. Porque quando eu reprimo uma criança, vai ser aquele adulto que vai crescer, vai ser frustrado. Ele tem vontade de falar e tem vontade de dar ideia, mas ele fica com medo. Porque se alguém falar um tom mais alto que ele se fecha. Porque lá na infância dele, foi assim que aconteceu. Então, é o diálogo. O diálogo é extremamente importante. E eu acho que nós, Rônima, eu, você, o Zé, eu acho que a gente passou por esse processo de construção, né, educativo, que muitas das vezes a gente não era ouvido, a gente não era escutado. Né? E aí eu já reforçar, inclusive, isso aqui agora, porque eu, durante muito tempo da minha vida, eu tive de tudo. Eu não vou dizer para você que eu não tive, que eu não me reconhecia na escola. A escola tradicional, para mim, não poderia suprir todas as minhas necessidades, mas eu conseguia fluir tranquilamente, diferente de muitos colegas, que eu sabia que tinha dificuldade, mas eu conseguia fluir tranquilamente. Mas eu me encontrava muito mais em aulas, como a aula de arte. Até hoje, eram as aulas que eu mais gostava de participar, porque era o momento da criação. Porque Jota me conhece, eu adoro ser, eu sou criativo, eu me coloco como criativo e eu busco sempre levar a criatividade em qualquer trabalho que eu atuo hoje. Mas um dos pontos que você colocou aí, que é essa questão mesmo de não ser ouvido enquanto criança, eu não era ouvido. Minha mãe me ouvia bastante, mas não era tanto porque ela passava o dia todo ocupada, na verdade. Meu pai nunca esteve presente na construção da minha infância. Hoje a gente fala, mas esporadicamente. E meus professores e minha família basicamente não me ouviam. E em vários momentos, na verdade, todos os filhos e netos, na verdade, esse era o modelo de criação tradicional que a gente viveu, né? Então, quando eu fui me tornando adulto, eu tinha medo de falar as coisas. Eu demorei para falar as coisas. E eu só consegui explorar assim a minha vontade de falar, de expressar meu sentimento, de colocar o que eu estava pensando em determinada situação, quando eu comecei a ser vendedor de calçados, na época aqui na HM, ainda aqui em Manaus, e lá eu comecei a perceber que muitos colegas meus, assim como eu, né, estávamos em situações desconfortáveis, onde os nossos direitos não estavam sendo atendidos. E aí, nas sessões que a empresa abria para que o funcionário pudesse falar, eu tremi na base. Eu lembro das primeiras vezes que eu tremia na base assim, eu tremia, mas eu comecei a falar. E as pessoas começaram a ouvir e começaram a dizer, não, você está certo. E a partir dali, eu digo para você, eu comecei a participar de encontros sindicais, essas coisas mais, foi quando eu despertei em mim, dizendo assim, tá bom, já chega de você ficar se tremendo com relação a essa coisa, vai, fala, se tiver certo tá, se não tiver, você aprenda a ouvir e vai se construindo enquanto pessoa, enquanto ser. Do mesma forma que eu digo para você aqui, ou seja, eu não encontrei na escola o local para poder desenvolver essa habilidade em mim. Assim como na tua fala lá atrás, voltando até um pouco, você também não tinha encontrado na escola
uma pessoa que pudesse te estimular a ler e a ver o mundo de uma forma diferente. Você encontrou na empresa lá, como você disse lá, o seu colega que você encontrou, que começou a te estimular a fazer isso daí. Ou seja, a vida é uma escola. Sim. A vida é uma escola. As pessoas que estão ao nosso redor são uma escola. E isso daí é um ponto importante. Mas um ponto tão importante, e eu coloco ele como tão importante, porque muitas das vezes a escola olha para o exterior através dos seus muros e diz: lá você não vai encontrar nada, ou lá você só vai encontrar o que tem de pior na sociedade. Aqui dentro você vai aprender. Sendo que eu encontro, sim, quanto pessoa, pessoas fora dos muros da escola que me potencializam e me fazem adquirir habilidades que eu não adquiro na escola. A mesma coisa é o contrário. A sociedade, muitas das vezes, coloca dentro da escola e dizem que lá você vai aprender e sugue tudo que tem lá, mas não se preocupe em nenhum momento com o que está acontecendo dentro da escola. E isso daí vai refletir justamente no pensamento que eu venho já há muito tempo pensando nesse ponto de como é que a faculdade não presta atenção. A faculdade, e eu coloco a faculdade aqui, que ela não deveria estar distante da escola básica, ela deveria estar com a escola básica. Mas o que a gente percebe é totalmente o contrário. Eu digo para você que quando eu fiz o magistério. O meu magistério me deu muito mais elementos e estratégias para trabalhar com crianças da escola básica do que o meu ensino superior de história. Por quê? No ensino superior só era teoria, e os momentos práticos foram muito pouquíssimos. E no máximo era só observação. No meu magistério, não. Eu tinha que lidar com uma sala. Uma sala durante 3 meses. Aquela sala era a minha vivência. E o professor é que ficava me observando. Eu tinha que criar os planos, criar as aulas, criar os exercícios, tomar conta dos alunos, levar para o recreio, voltar. E eu só tinha 16 e 17 anos na época. Então, eu percebo esse distanciamento da faculdade, é um distanciamento, inclusive, que não beneficia a construção da escola hoje. Apesar da gente saber que o número de pessoas, de professores, nos últimos anos, cresceu e muito, graças a Deus, o que permitiu que muitas crianças e muitos jovens tivessem acesso à escola que lá atrás não tinha. Mas a gente tem um novo desafio agora, que é o desafio de fazer com que a escola realmente, a faculdade realmente se aproxime da escola novamente. Não adianta só despejar professores no mercado de trabalho. Temos que começar a pensar nesses professores para as diferentes estratégias que podem vir a surgir dentro de uma sala de aula, né? E aí, só para fechar aqui a minha fala e te passar aqui, na tua fala eu lembrei do filme Como Estrelas na Terra. Esse é um filme muito especial que, eu digo assim, aquece meu coração, né? Como a Helena fala, né? Porque, apesar, o caso dele é o caso de dislexia, né, do menino, em que o professor ajuda o aluno, depois de tantos outros que só acusa ele, os pais, a família, e o professor para e olha para ele, e tenta entender a realidade dele, e tenta buscar no interesse dele o despertar para a leitura. E aquilo dali foi muito especial para mim quando eu assisti o filme, porque foi quando eu entendi que realmente cada aluno tem um interesse diferente. E ali, para mim, não necessariamente precisa ser uma criança com necessidade especial. Pode ser qualquer aluno. Qualquer aluno precisa ser tratado de uma forma especial. Todos nós precisamos ser tratados de uma forma especial, porque somos únicos. E aí é que é o ponto. Mas como trabalhar isso? Essa é a questão. Esse é o X da questão que a gente acaba não discutindo, né? Sim.
Então, são desafios. Eu acho que a educação em si é um desafio muito grande. Nós temos vários desafios aí pela frente. Quando você foca na faculdade, realmente é algo que deixa muito, fica muito a desejar dentro desses aspectos. Inclusive, eu estava até conversando essa semana com alguns alunos que viraram até amigos, que conversamos sobre tem uma crescente demanda de faculdades. Hoje, a pandemia, ela trouxe as aulas online, aulas em AD, aulas remotas, mas eu peço sempre para eles analisar quais são as suas possibilidades de estudar em AD, porque a dedicação. Não adianta você terminar para ter um diploma. Existe a diferença. Eu estudo, faço ensino superior para ter um diploma, para ter um emprego, ou eu faço ensino superior para adquirir conhecimento, ter uma carreira, realizar concretizar um propósito. Se for só para ter um emprego, a gente vai ter vários profissionais aí com diploma na mão, frustrados com a profissão e frustrando aqueles que dependem dele. Principalmente educação base. Educação base, ela é primordial. Ela é muito primordial. Você ter aquele primeiro processo ali de alfabetização, ter aquele processo de alfabetização, aquele processo onde a criança está se descobrindo dentro desse contexto, é primordial. Então, eu preciso ter amor pelo que eu faço. Que se eu não tiver amor pelo que eu faço, eu vou ter dificuldade de me sentir realizada dentro dessa profissão. E aí a gente vê vários aspectos de professores que não se sentem realizados e se frustram dentro da realidade e colocam culpa dentro do seu contexto. Ao mesmo ponto que nós vemos professores com pouquíssimo recurso ou quase nenhum recurso e fazendo brilhantes trabalhos. Então não é falta de recursos, é falta realmente de eu entender o porquê que eu estou fazendo aquilo. Então, eu estava lendo um livro e eu peguei um gancho que um dos nossos desafios enquanto professor é buscar construir uma ponte entre a teoria, o que os autores falam ali, o que a escola realmente quer dos seus alunos, como construir essa ponte com a realidade de hoje, com aquilo que está acontecendo realmente hoje. Não adianta eu me embasar pelo que eu aprendi lá atrás, porque o mundo mudou, a realidade mudou. A nossa educação serviu, sim, a educação tradicionalista, ela nos formou, nos moldou, graças a Deus, graças a ela nós estamos aqui. Mas a maneira que nós aprendemos, não adianta ensinar as crianças de hoje, porque elas vivem numa realidade totalmente diferenciada. Então, nós temos, enquanto professores, sempre ter aquele contexto. Eu preciso estar todo o tempo aprendendo, porque aquilo que eu aprendi lá atrás não serve. Tanto um dos paradigmas que já foram quebrados, que somente a aula presencial ensinava. A pandemia veio e nos mostrou que existem outros meios de aprender. E foram validados. Vai todo mundo aprender pelo meio tecnológico, digital? Não. Mas o que ele pode nos ensinar de melhor? E aí eu foco nas possibilidades, eu não foco no problema. Minha internet está com problema, eu não tenho controle sobre a internet. Mas eu tenho controle sobre as minhas ações diante a internet está com problema, mas eu tenho um conteúdo para ler, tenho um conteúdo para pesquisar, meu celular consegue ligar para alguém, então eu vou buscando essas informações. Eu preciso realmente valorizar os recursos que eu tenho, aquilo que eu gosto de fazer e dentro desse contexto fazer as coisas acontecerem. Não adianta focarmos no que nos falta. Tempo. Eu sempre digo, todos nós temos 24 horas do dia. Todos nós temos as mesmas 24 horas. Só que alguns priorizam fazer um estágio, eu vou fazer um voluntariado durante a semana eu trabalho, então no sábado, no domingo ou no feriado eu vou fazer um voluntariado para realmente conhecer como que está a realidade da educação fora do ambiente escolar. Problema que infelizmente muitos não querem. E aí tem aquelas maquiagens que acabam prejudicando a educação como um todo. E aí eu formo pessoas capacitadas na teoria, com pouca prática,
que quando vai para o mercado de trabalho, que aí vai ter essa prática. Só que até ele adquirir a experiência necessária, muitos alunos já foram prejudicados. Então, fica um ciclo vicioso, infelizmente. Isso é muito verdade. Eu digo para você que a gente ainda precisa muito pensar. A BNCC, ela traz para a gente um novo olhar. Traz um novo olhar e força as faculdades a ter uma nova vivência. Tanto é que o currículo da formação docente, com a alteração logo no início das matérias, ocorreu foi em 2019, salvo engano, foi logo no início da pandemia. Eu vi muitas matérias apontando que universidades estavam questionando o novo modelo de formação docente inicial. Por quê? Porque fazia com que a própria faculdade mudasse seu jeito de ser, ampliando ainda mais a carga horária prática, né, de vivência de pedagógica, e tanto é que tem a ideia agora da vivência pedagógica, né, como é que chama? Aquela de ficar, como se o médico faz? Residência pedagógica. Está inclusa agora, que faz com que, nesse momento aí, o aluno do ensino superior também comece a adentrar ali e viver mais a escola. E foi muito questionado pelas universidades, mas assim, eu penso que a gente tem muito o que aprender ainda na escola, certo? A gente tem que trazer os dois campos, teoria e prática, eles precisam estar juntos. Não é só teoria, nem é só prática. A gente precisa dos dois juntos, unidos, para poder a gente realmente entender como é que a gente vai fazer para colocar essa teoria em prática. Sim. E viver isso realmente. Muitas das vezes é comum. Por exemplo, a gente estava falando outro dia, a gente fez uma jornada aqui chamada Ensino Híbrido na Prática. E nessa jornada, por que a gente fez essa jornada? Porque ao longo da pandemia a gente percebeu várias pessoas falando sobre ensino híbrido em formato de palestra. A pessoa vinha, falava, ensino híbrido é isso, o conceito é isso, blá, 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 blá. Todavia, o professor saía da palestra e continuava a dizer que ensino híbrido é ensino remoto, que ensino híbrido isso aqui que nós estamos aqui conversando. E que o formato online é ensino híbrido. Não, mas tem algo que ainda está faltando. Então, a gente sabe que existe uma questão, que é a questão teoria e prática. Ela precisa estar alinhada. Não dá só para eu chegar aqui e apontar, olha, Rônima, leia o livro tal, você vai aprender a... Não é isso. Você precisa ler e refletir como é que você vai aplicar isso na sua sala, no seu contexto. Na tua realidade de 30 alunos, eu consigo aplicar isso no meu modelo atual? Sim ou não? Ou eu consigo aplicar parte disso? Sim ou não? O professor ele precisa também aprender a conhecer os seus alunos, a perguntar, porque muitas das vezes o que a gente percebe é que o professor chega lá, ele tem um conteúdo X para dar, e aí ele pega a bala para a sala e dá aquele conteúdo do mesmo jeitinho que ele aprendeu. Lá atrás, quando um professor chegou para ele, na infância dele, ensinou ele daquela forma, a maioria dos professores ainda continua repetindo esse mesmo processo. Eles fica-se preso, sem querer fazer trocadilho, mas fica-se preso na grade curricular. Exato. E tanto é que a própria BNCC ela foi muito criticada justamente porque ela traz querendo ou não, ela é dito, a BNCC não é currículo, mas ela traz que é base da estrutura curricular. E aí a galera olha para a BNCC e diz, então só vou dar isso aqui agora. Não consegue extrapolar e olhar que a BNCC ali tem a base e que as escolas elas precisam criar seu currículo baseado num currículo regional que aqui no Amazonas, no caso, é o RCA, mas ali também tem uma pitada da escola, que são os projetos de escola, são os projetos de sala de aula, que o professor cria com base nos interesses dos alunos.
Eu preciso colocar tudo isso que está na BNCC? Sim, porque é uma questão nacional, mas eu também preciso colocar os interesses dos alunos em voga. Eu não posso deixar de lado isso daí só porque o que está na BNCC é o que me interessa ali naquele momento. Não é assim que funciona. É a proposta do projeto de vida, né, Zé? Da gente incentivar a criação desses projetos, olhar com essa visão mesmo da educação na sua integralidade. Agora, Rônima, dentro de tudo isso que a gente estava conversando, vamos falar um pouquinho sobre a psicologia positiva. A gente gostaria de ouvir um pouco também sobre o próprio Instituto Positivando, qual é a história do Instituto, como é que você desenvolve suas atividades nele, como é que a psicologia positiva está atrelada a tudo isso. Sim, então a psicologia positiva, ela, como já mencionei antes, e a gente hoje em dia está propagado, ela busca trabalhar o que melhor tem cada um dentro de si. É a sua singularidade, a individualidade de cada um. E o Instituto Positivando, ele nasceu, que é bem recente, ainda é bebê, nasceu ali dia 13 de dezembro, que era uma ideia que eu já tinha e não tinha ainda coragem de colocar em prática. Então, dezembro foi o período de eu comecei a colocar em prática com foco nos pedagogos. Por que no pedagogo? Porque muitas pessoas ainda têm essa limitação de achar que pedagogo, ele trabalha somente com crianças. Ele que vai trabalhar na creche, vai trabalhar na educação infantil. E aí, quando eu foco que o pedagogo é uma coisa muito mais ampla, que ele trabalha, que a pedagogia é uma ciência que trabalha a aprendizagem ao longo do tempo. Ela estuda a sociedade, como que essa sociedade ela vem se transformando e como que a pedagogia pode auxiliar dentro desse processo de transformação de uma forma assertiva, não limitada. Aonde o pedagogo, para ser pedagogo, primeiro eu preciso me conhecer. O que eu gosto? E ser realista. Eu, Rônima, não gosto de trabalhar com criança na creche, mas quer dizer que eu sou uma péssima pedagoga por isso? Eu, Rônima, não gosto de EVA. Eu, particularmente, negócio de EVA, de desenhos, cadernos cheios de desenhos, eu não gosto. Eu sou uma péssima pedagoga por isso? Não. Eu só tenho meios de trabalhar de maneiras diferenciadas. Então, o pedagogo ele precisa olhar para si, entender o que é bom, o que é ruim para ele, se replanejar dentro de um contexto e fazer aquilo que ele gosta de fazer. Porque os resultados, eles só acontecem nas nossas vidas conforme aquilo que nós investimos. Se eu tenho resultados positivos, é porque eu estou fazendo de maneira, não é fácil, mas estou fazendo de uma maneira que vai me trazer esses resultados. A maneira como eu penso, com certeza a minha realidade vai acontecer conforme os meus pensamentos. E aí a gente fala do mindset fixo e aquele mindset de crescimento. E o pedagogo ele precisa começar a se autovalorizar dentro do contexto. Estou cansada, estou ali, não está me fazendo bem. Eu vou continuar por causa de um salário? Porque eu tenho estabilidade. Tem um professor que ele fala, ter estabilidade não é estar preso. Então, se eu não estou mais me sentindo realizada dentro desse contexto, eu vou olhar para mim, o que me fez escolher a pedagogia? O que me fez fazer um concurso público? E aí eu me revisitar novamente. Me planejo para continuar seguindo em frente, porque a educação, eu sempre falo, a pedagogia em si, ela é rica em possibilidades. Só que a gente precisa olhar as oportunidades. Então, a pandemia em si, ela trouxe várias oportunidades de crescimento, de mudanças. Então, veio quebrando vários paradigmas. Inclusive, o Zé Valdo até mencionou, ele enquanto vendedor, ele quebrou uma barreira naquele momento que ele começou a falar. Ele quebrou aquela barreira que estava limitando ele. E nós, enquanto profissionais de educação, precisamos quebrar essa barreira. Eu sempre falo que, dentro do Instituto Positivando, que a primeira pessoa a se valorizar o professor é o próprio professor. Se o pedagogo não se valoriza, vive se vitimizando, jamais ele vai conseguir ser autor da própria história dele. E dificilmente ele vai conseguir que as pessoas respeitem ele pelo que ele é. Por quê?
Nós precisamos nos respeitar, nos valorizar pelo que nós somos. Nós precisamos nos conhecer. E aí, quando eu me conheço, eu realmente vou fazer escolhas conforme meus conhecimentos, conforme aquilo que me dá prazer em realizar. E as consequências sempre vão vir. Então, a gente precisa, dentro do Instituto Positivando, o nosso foco é esse: trabalhar o profissional como pessoa para depois o profissional se florescer. Não adianta a gente dizer, eu vou ter sucesso profissional, mas a minha vida pessoal está toda desregrada. Eu não consigo, eu estou ali maquiando um crescimento. A gente precisa equilibrar a vida pessoal e profissional. As duas precisam andar junto, porque Zé Valdo é um só. O JP é um só, a Rônima é uma só. Então, ela precisa realmente ela estar feliz com com tudo aquilo que ela gosta de fazer. Não vai dizer que é fácil, que não é. A gente abre mão de muita coisa, mas a gente precisa ser realista. Eu abri mão disso para conquistar isso, sem sofrer. Se eu estou sofrendo, então não está fluindo na minha vida. Uhum. Aí, Rônima, eu te pergunto, exatamente dentro da psicopedagogia, dentro do próprio estudo do desenvolvimento humano, como é que a gente pode encontrar esse equilíbrio? Porque parece que muitas das vezes a gente se vê numa disputa, numa luta em que eu valorizo minha vida profissional em detrimento da pessoal, eu valorizo a pessoal em detrimento da profissional, ou em detrimento aí coloca a vida afetiva, coloca a vida espiritual aí também, né? Os vários campos. Como é que a gente consegue estabelecer esse equilíbrio em meio a tanto excesso de informação? Porque a gente falou um pouco mais antes, né, a respeito do tempo. Então, muitas das vezes parece que a gente está correndo contra o tempo e parece e a questão da própria ansiedade também. Estou fazendo uma coisa aqui, mas já estou pensando na outra ali na frente, aí do nada a cabeça começa a entrar em pane aqui. E eu acho que, na minha percepção, acho que isso é um reflexo do próprio momento de avanço tecnológico que a gente vive hoje também, né? Mas como é que a gente pode, a partir da psicopedagogia, do desenvolvimento humano, conseguir encontrar esse ponto de equilíbrio na nossa vida? Eu acredito que o primeiro ponto é você fazer aquela autoanálise. Eu sempre peço para os meus, quando eu trabalho a parte da consultoria, para eles anotarem pelo menos 5 pontos que eles gostam, daquilo que eles gostam de fazer. Independente, pessoal, profissional, 5 coisas que, se ele faz, ele sorri com facilidade. E aí ele vai colocando. E aí eu coloco, em que momento você fez isso? E aí a pessoa começa a perceber que já faz muito tempo que ela não estava mais fazendo aquilo. Então, a gente não diga assim, olha, segue por esse caminho, mas a gente busca encontrar meios que a pessoa realmente se perceba dentro daquele contexto. Então, hoje eu tenho um excesso de informações para todo lado, mas toda informação serve para mim? Talvez não. E aí eu sempre peço, em que momento você parou para viver realmente com qualidade um momento familiar? Em que momento você deixou de assistir um jornal para ler um livro? Então, para olhar nos olhos do seu esposo, do seu filho, da sua filha, para conversar. Porque às vezes a gente está conversando, mas o celular está aqui. Qualquer sonzinho, eu já estou olhando para o lado. Então, eu já desvio muito facilmente. O Zé Valdo fez um curso e ele se deu bem naquele curso. Olha, ele publicou, opa, eu vou fazer aquele mesmo curso, deu certo para ele e vou fazer para mim. Então, a gente está sempre terceirizando as coisas e esquece de ter a autorresponsabilidade para si. Então, o que eu gosto de fazer? Se eu estou ali cheia de tarefas, às vezes eu tenho um monte de tarefas para fazer. Opa, eu já não estou conseguindo, eu deixo tudo. Final de semana eu largo o celular. No primeiro momento foi sofrido, não vou dizer que foi fácil, não. Mas sábado e domingo são datas que eu não pego o celular para nada. Porque eu sempre digo, informação ruim, ela de algum jeito vai dar o jeito de chegar até você. Então, é aquele momento que você se preserva. Tem momento que a gente precisa se preservar.
Não estou conseguindo dar conta? Opa, por que eu não estou conseguindo dar conta? Então, o tempo todo nós temos que fazer uma autoanálise para descobrir se realmente aquilo faz sentido para você. É fácil? É muito difícil, mas a gente precisa em algum momento parar e refletir se realmente os nossos passos eles estão sendo dados conforme aquilo que nós acreditamos. Porque às vezes a gente faz conforme o que o outro acredita. Inclusive, na nossa última conversa, a última conversa que eu tive com o JP, eu falo que dizer não é libertador. O dia que eu descobri que dizer não liberta, nossa, é algo assim, quando você aprende a dizer não sem sofrer, ótimo, porque às vezes a gente tem mania de dizer sim para todo mundo, preocupado com o que o outro pensa de nós, mas a gente não tem cuidado. E nesse processo, sem querer te cortar, é porque é interessante, nesse processo de dizer sim, a gente se desconecta com a gente mesmo. Dizer sim no sentido de a toda hora e a todo momento, a gente querer agradar o outro, a gente se dobrar, a gente mutar os nossos sentimentos, as nossas emoções, a gente se curvar para querer caber na forma do outro, e a gente se desconecta com a gente se encontra assim num estado de profundo sentimento de perda, de conexão consigo mesmo. Então, a psicologia positiva, como ciência, ela visa justamente trabalhar isso. Qual a hora que eu tenho para fazer uma caminhada? Em que momento eu paro para ouvir uma música que realmente me agrada? Em que momento, eu não gosto de ler um livro, ótimo, vou ouvir uma palestra. Em que momento eu paro realmente para fazer alguma coisa durante o dia que vá me satisfazer? Acho que eu tenho um vício quando eu estou muito estressada, que me funciona, na verdade não é um vício, é aquele momento que eu entro em estado de flow. É se eu sair de casa, for lá no Amazonas Shopping, então ali no Manauara, eu ir na Saraiva ou na leitura, eu pegar um cappuccino, sentar ali, aí eu vou ficar olhando, sentindo aquele cheirinho dos livros, aí eu vou me conectar comigo mesmo. Parece assim, o mundo lá fora não tem mais importância para mim, mas é eu conectada comigo mesmo. Estou cheia de coisas para fazer, mas aquele momento é meu, porque quando eu reestabeleço o meu equilíbrio, aí eu consigo fazer as coisas com mais fluidez. Aí eu vou pelas prioridades, porque não adianta a gente fazer muitas coisas ao mesmo tempo que a gente não consegue. Fica várias coisas sendo feitas pela metade. E aí você chega no final do dia sobrecarregado, com dor nos ombros e praticamente com aquela sensação, meu Deus, eu não fiz praticamente nada. Então, quando você tem que parar, olhar para si próprio, sempre estar ali refletindo, fazendo aquela autoavaliação. A gente avalia muito o outro, esquece de se autoavaliar dentro do contexto. Então, a partir do momento que eu paro de terceirizar a minha vida e coloco ali eu como responsável, se foi eu que escolhi, as consequências são minhas, os resultados são meus, as coisas vão fluindo. Então, é um processo, Perfeito. É um processo de autodescobrimento. Tu conhece aquele texto, Autobiografia em 5 capítulos? Já ouvi falar, ainda não tive a oportunidade de ler. Não, esse texto, ele foi extraído de um livro tibetano, do Viver e do Morrer, de Sogyal Rinpoche. E olha só, Rônima, tem tudo a ver com o que a gente está conversando agora. Autobiografia em 5 capítulos. Capítulo 1. Ando pela rua. Há um buraco fundo na calçada. Caio. Estou perdido, sem esperança. Não é minha culpa. Leva uma eternidade para eu encontrar a saída. Capítulo 2. Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada, mas finjo não vê-lo. Caio nele de novo. Não posso acreditar no que estou no mesmo lugar, mas não é minha culpa. Ainda assim, leva um tempão para eu sair. Capítulo 3. Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada. Vejo que ele está ali. Ainda assim caio. É um hábito. Meus olhos se abrem. Sei onde estou. É minha culpa. Saio imediatamente. Capítulo 4. Ando pela mesma rua.
Há um buraco fundo na calçada, dou a volta. E capítulo 5, ando por outra rua. Então, acho que tem a ver com com essa questão da responsabilidade que você trouxe, de a gente não terceirizar. E muitas das vezes a gente se vê no capítulo 1, no capítulo 2, não querendo se responsabilizar, assumir o leme da própria embarcação, terceirizando, né, as nossas emoções, os nossos sentimentos ao outro, construindo a nossa casa afetiva no coração dos outros. E aí vem uma sabedoria de mãe, que para mim é uma das maiores sabedorias do mundo, né? A minha mãe fala assim: meu filho, o coração dos outros é terra em que ninguém anda, que ninguém pisa. E de fato, essa fala dela é muito simbólica, porque a gente tem que aprender a construir uma base sólida dentro de cada um de nós, uma base de segurança, de afeto, de bem-querer. Porque quando eu estou bem comigo mesmo, quando eu me conecto comigo mesmo, eu vou conseguir me conectar com o outro, respeitando e sabendo estabelecer os devidos limites, até onde eu posso deixar que esse alguém entre na minha casa mental, por exemplo. Vamos pegar essa figura, né, da casa mental. Porque quando eu estou na minha casa mental, eu sou responsável por ela. Será que eu estou cuidando da minha casa mental? Né? Quem que eu estou deixando entrar nela? O que que eu estou cultivando dentro dela? Entendeu? Então, são coisas que vale a pena a gente tá sempre refletindo, né? E eu costumo dividir essa casa mental, Rony, em 3 andares. O primeiro andar é o andar do passado. É aquilo que a gente já viveu, aquilo que a gente já construiu, aquilo que a gente experimentou. O segundo andar é o andar do presente, é o andar do hoje, é o andar do aqui, do agora, das minhas buscas atuais, daquilo que eu estou fazendo no atual momento. E o terceiro andar é o andar do futuro, é o andar das minhas metas, dos meus objetivos, da onde eu quero chegar, da onde eu almejo estar. E muitas das vezes a gente fica preso no primeiro andar. A gente fica ali lamentando, olhando para trás, olhando para as dores, remoendo o passado. Muitas das vezes a gente fica única e exclusivamente no presente, e que não é ruim, e que é importante a gente focar no hoje, no aqui e no agora, certo? Mas muitas das vezes a gente não precisa ser ingênuo e não desconsiderar o que a gente viveu, não aproveitar as experiências que a gente viveu no passado, né? E muitas das vezes a gente quer ficar só lá no futuro, pensando no amanhã, e eu não consigo me fixar no hoje. E aí tem uma chargezinha que uma amiga minha compartilhou comigo, do Kung Fu Panda, em que o mestre lá, a tartaruga, né, falou lá pro Panda o seguinte, que o ontem é história, o amanhã é um mistério, mas o hoje é uma dádiva. É por isso que se chama presente. E eu acho que tudo isso entra nessa discussão que a gente está fazendo, dessa autorresponsabilidade, de eu olhar um buraco na minha frente e eu entender, pô, o buraco tá ali de novo. Eu posso cair se eu quiser. Cair, tô aqui dentro. É minha responsabilidade, eu tenho que sair daqui. Ou o buraco tá na minha frente, eu vou dar a volta, não quero mais saber dele não. Ou então, tô vendo ali outro buraco na minha frente, não, vou mudar de direção, vou para uma outra rua, vou explorar outros horizontes, outras oportunidades. Não vou me fixar nisso. E eu penso que a vida ela traz muito essas reflexões pra gente, entendeu? Eu acho que isso se vincula muito com o que tu estás trazendo e apresentando para nós. Inclusive tem o livro O Poder da Presença, ele é muito interessante justamente por isso, porque o que é interessante nós avaliarmos? Tudo aquilo que, como você mencionou, o que aconteceu no nosso passado, o que teve de bom? Teve muitas coisas boas, que se eu agregar com hoje, com aquilo que eu estou hoje ali vivendo, vai me dar subsídios para viver o meu futuro. Então, eu quero algo no meu futuro, então o meu passado, ele me ajudou a chegar aqui. O meu presente, as minhas escolhas de hoje, meu pensamento de hoje vão somados, eles vão me permitir chegar onde eu quero. Mas quais são as minhas escolhas?
Qual é a minha decisão? Tudo que acontecer daqui para frente, o poder de decisão é meu. Então, quando nós temos essa consciência que tudo faz parte das nossas escolhas, se eu quis, vamos dizer, você me convidou para participar hoje desse encontro. Eu disse não, foi uma escolha minha. Se lá na frente ninguém viu esse vídeo, poxa, foi eu que escolhi não participar. Não foi porque eu não fui convidada. Então, eu tenho que me planejar dentro das minhas 24 horas. Olha, aquele período ali vai ser reservado para isso. Então, não é falta de tempo, às vezes é falta de prioridade. Então, é algo que a gente tem que começar a fazer aquela análise. Quais são as minhas prioridades hoje? Se eu estou numa sala de aula com os meus alunos, qual é a minha prioridade ali em sala de aula? É só ensinar essas crianças a aprender a ler e escrever? Ou é ensinar algo a mais? Como é que eu estou disposta realmente a ensinar? Salário, desenvolvimento de carreira é consequência, mas nós temos que começar a nos preocupar com aquilo ali que está acontecendo naquele momento, no hoje. Então, como eu falo, a Valentina para mim é meu laboratório. Hoje, eu busco mostrar para ela que aprender é prazeroso. Eu não quero que ela estude para passar de ano. Eu não quero que ela estude para ter boas notas. Eu quero que ela entenda que a aprendizagem e conhecimento é um processo, é uma jornada que ela está ali vivenciando, que algumas vezes pode ser bom ou não, mas as consequências dependem somente dela. Que eu, o pai dela, vamos estar ali para auxiliar, mas não para decidir por ela. Legal, isso daí é muito importante. Eu acredito que as pessoas, nós, enquanto pessoas, né, a gente precisa tomar as rédeas da nossa vida. Eu sempre falei isso para os meus alunos. Quando eu estava em sala de aula, hoje eu estou como coordenador de telecentro em uma escola, e procuro sempre incentivar os alunos, e o meu papel, na verdade, ele é muito próximo do tutor pedagógico, então eu tenho que ficar entrando em contato com os alunos, estimular que ele não desista. No colégio que eu atuo é de jovens e adultos, é o SEMEJA, Samuel Isaac Benchimol, então a gente tem que estar o tempo todo incentivando eles a não desistirem nesse momento, porque o índice de desistência na educação de jovens e adultos já é muito alto, e incentivá-los a dar continuidade à distância está sendo muito difícil. Mas a gente consegue, alguns casos, a gente não consegue, porque existe um distanciamento maior ali, e perde celular é roubado, não tem mais contato e tudo mais. Mas em outros casos, na maioria dos casos, eu consigo entrar em contato e pedir para que ele continue e não desista dos seus sonhos. Mas sempre, não é só falar, é sempre buscar com que ele entenda que é responsabilidade dele e que a escola está ali para poder a gente estar auxiliando ele nesse processo a ele conquistar os sonhos que ele tem. E eu sempre coloco os sonhos das pessoas, dos meus alunos, em primeiro lugar. Eu sempre pergunto, eu conheço meus alunos pelos sonhos deles. O que você quer ser? O que você gostaria de ser e que a vida não te proporcionou você fazer o que você quer? Eu sempre pergunto isso para os meus alunos. Qual é o seu interesse? E através disso, eu sempre, em outros momentos, em outras conversas, eu sempre busco fazer justamente com que ele lembre dessa conversa inicial que eu tive com ele, para poder ele entender que existe uma pessoa ali que está dizendo para ele, não esqueça do que você falou para mim, daquilo que os seus sonhos são, quais eram os sonhos que você tinha, em que você não pode desistir em qualquer momento só porque surgiu alguma coisa, alguma prioridade surgiu e você colocou totalmente de lado. Esse é um ponto que é importante que você colocou aí, que eu acho que é super importante. A gente tem uma lista de prioridades, mas muitas das pessoas colocam assim, a minha prioridade é essa e esquece todas as outras na sequência.
as pessoas não conseguem. Eu falo isso direto pro Jota, Jota sabe disso aí. Eu falo, as pessoas não conseguem colocar assim uma lista. Eu tenho uma lista de prioridades com 10 opções e eu posso, no dia, nas 24 horas do meu dia, dedicar 2 horas a mais, porque essa daqui é a minha prioridade maior, mas eu vou dedicando 30 minutos para essa, 20 minutos para essa, 1 hora a mais para essa, 15 minutos para essa. As pessoas não conseguem fazer isso. É muito difícil as pessoas, porque elas não foram treinadas para isso. Eu, por exemplo, eu consigo. Eu trabalho de manhã num projeto onde eu atuo em quase 8 frentes diferentes, e eu preciso dedicar um pouquinho de cada momento para cada uma dessas frentes. À noite trabalho no Semeja, e ainda tem que reservar tempo para minha família, para o lábio de educador e tudo mais. Então, eu já fazia isso lá atrás, mas agora eu digo que eu faço muito mais e com mais qualidade, porque eu acabei colocando isso como uma estratégia para mim, de dizer, eu posso sim ter uma lista de prioridades de 10, 20 opções que seja, e saber pontuar quanto tempo eu tenho que me dedicar por dia para que ao final de 30 dias, ao final de 2 meses, ao final de 1 ano, eu consiga ter feito tudo que eu precisava fazer para resolver aquela situação, aquela prioridade que eu coloquei para mim, que eu iria fazer. Então, para mim, isso foi importante, e isso daí só surgiu, eu vou dizer para você, por causa de uma fala. Minha tia, ela chegava para mim e falava assim: você não consegue ir até o final em nada que você faz. E aquela fala para mim foi, eu digo assim, eu vou te mostrar que eu consigo fazer sim. Então eu comecei a me dedicar justamente para poder, naquele momento, mostrar para ela que eu conseguiria fazer sim e ir até o final tudo que eu coloquei início, como também eu acabei seguindo isso por toda a minha vida. Então, é difícil? Eu digo para você, não é fácil. Mas as pessoas precisam testar, as pessoas só vão aprender se testar, né? Sim, até virar um hábito. Enquanto não é um hábito normal, eu sempre falo, nós não nascemos falando nem andando. A gente foi aprendendo, é um processo. A criança, ela vê o adulto andando ali, ela tem interesse. E aí ela vai tentando, ela vai imitando, ela aprende pela imitação. Quando chega um ponto, nós aprendemos a andar, já queremos correr. Hoje, se você for... se alguém te pedir para fazer todo esse trajeto, você não lembra mais, porque já virou um hábito, é comum nós falarmos, andarmos, corrermos. Então, virou-se um hábito. Então, até virar um hábito, vai doer, o corpo vai doer, a mente vai querer sabotar, porque é algo novo. Mas quando ele vira um hábito e esse hábito está te favorecendo, as coisas vão fluindo naturalmente. Então, é importante que vire hábito. Às vezes as pessoas querem mudança, mas elas querem mudança de um dia para o outro. Isso não acontece, porque logo no primeiro obstáculo a gente desiste. E o importante é você persistir até se tornar algo natural. Então, eu só preciso encontrar o hábito para poder fazer atividade física, que ainda não coloquei na minha prioridade. Mas vamos lá. É uma prioridade macro, então. Ainda não está sendo. Eu preciso colocar ela como prioridade. Rônio, eu gostaria aqui nesse momento de abrir esse momento, já fechar aqui as nossas considerações. A gente está encerrando esse bate-papo muito bacana, muito legal. O que você traz aqui para a gente, as reflexões que você traz, as reflexões que eu e o Jota tivemos aqui nesse momento, e que tenho certeza os educadores, ao assistir esse vídeo, também terão. Eu acho que foram muito importantes para a nossa construção pessoal e para a construção pessoal de cada uma das pessoas que ouvirá esse podcast. Eu agradeço muito a você, por ter vindo, por ter aceitado esse momento, por participar,
e trazer essas reflexões que passaram na sua vida e que, sim, vai poder ajudar. Eu tenho certeza que o seu trabalho ajuda e continuar sendo ajuda e ajudará cada vez mais pessoas ao longo desse processo que a gente vai vivendo. Jota. Bom, Rônima, para quem quiser entrar em contato contigo, como é que as pessoas podem fazer? Onde é que as pessoas podem te achar? Então, eu tenho o Instagram do Instituto Positivando, que é Instituto Positivando. Tenho também do meu Instagram, que é o Rônima Martins Oficial. Lá eu gosto de publicar um pouquinho de cada coisa, dentro tanto da área da educação, psicopedagogia, minhas vivências também. E através do meu contato também, que às vezes muita gente não gosta de seguir, mas geralmente eu recebo muitas mensagens pelo meu WhatsApp, que é o 9424-4649. E dentro de um contexto, às vezes eu demoro a responder, mas eu sempre respondo. Então, dúvidas quando surgem, indicações, como se planejar para ter uma carreira na área da pedagogia mais assertiva, mais equilibrada, estou lá. Sempre que eu posso ajudar, porque assim como alguém em algum momento da vida me ajudou, eu sempre busco retribuir da melhor forma possível. Então, eu quero agradecer o convite, agradecer essa participação aqui com vocês, poder contribuir, compartilhar conhecimento, que eu acho que é isso que agrega valor. Então, eu gosto sempre de dizer que eu gosto de aprender. Então, o professor, ele é um eterno aprendente. Todo dia ele está aprendendo algo novo. Então, somente quando ele gosta de aprender, ele tem capacidade para poder ensinar. Então, eu sou muito grata a esse momento, essa manhã aqui super enriquecedora. Obrigada a todos vocês. A gente agradece, Rônima, mais uma vez. E a gente manda um abraço para você que está nos ouvindo, para você que está nos assistindo. E a gente se vê no nosso próximo episódio do podcast Diário de Educador. Um grande abraço e até lá. Tchau, gente. Até a próxima.